programa que será exibido a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, está no ar o programa Ponto a Ponto desta quinta-feira e, pelas circunstâncias, talvez o programa mais aguardado do ano. No estúdio do Ponto a Ponto, ao vivo em Cachoeiro e com transmissão simultânea pelo portal vias.com.br, um dos homens mais polêmicos e de forte personalidade do estado do Espírito Santo. O Ponto a Ponto recebe aqui José Carlos Gratz e um homem com 136 processos judiciais, sendo 75 por improbidade administrativa, 52 ações penais e 9 ações cíveis públicas. Os dados são do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, publicado hoje no site do importante jornal eletrônico Século Diário. E aí, eu dou meu boa noite ao ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, polêmico por natureza, José Carlos Gratz. Boa noite, José Carlos Gratz. Boa noite, Toninho, e boa noite aos nossos telespectadores do Estado do Espírito Santo, e em especial aqueles que estão acessando neste momento o VIAS, né? Eu acho que, para começar, o Século Diário, que é um jornal online que eu tenho um respeito muito grande, errou. Pelas minhas contas, aí fala 136. 136. Está errado. Pelas minhas contas e pelo que os grandes jornais publicam, eu tenho 206 e não 136. O Rogério Medeiros, um dos jornalistas mais respeitados. Também acho. E não é de errar não, hein? Mas eu acho que ele errou. Então a Gazeta está errando, porque na Gazeta tem saído mais de 200 processos. Então eu acredito que eu prefiro achar que não são 136. Eu acho que são 200 e pouco. Por quê? Aí está dizendo 70 e poucos de improbidade. Isso. Eu acho que são 75 ações de improbidade administrativa, 52 ações penais e 9 ações cíveis públicas. Eu acho que são 92 de improbidade. É por aí. Mas eu costumo dizer o seguinte: depois de um é tudo igual. Qual é a diferença de um processo ou 2.000 processos? O tipo de processo que o Ministério Público moveu contra mim, 1 ou 1.000, é a mesma coisa. Para mim não altera nada. José Carlos Gratz, o senhor era um deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, um homem com grandes poderes no Estado. De repente, seu grupo político perdeu o poder. O senhor brigou com o grupo do governador Paulo Artung, que acabava de ser eleito e assumir o governo, o controle político do Espírito Santo. E o senhor parece que não percebeu que foi perdendo o poder político, foi perdendo o controle político também no Espírito Santo, foi se fragilizando e mesmo assim continuou o enfrentamento político quase que sozinho ao Paulo Artung. Como é que isso se deu? O senhor acabou sendo acusado de vários crimes, foi preso, perseguido e até hoje responde a esses processos que nós já citamos. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desses anos, que são desde 2002, são 8 anos respondendo a esses processos, foram 5 prisões. Queria que o senhor fizesse esse balanço, essa trajetória todinha, para que o público, para os telespectadores do Ponto a Ponto e as pessoas que estão
também nos acompanhando em todo o Brasil e principalmente na Grande Vitória, em todo o Espírito Santo, através do vies.com.br, pudesse relembrar a sua trajetória. Bom, primeiro, Tony, eu queria agradecer outra vez ao Ponto a Ponto, né? Eu acho que nesses últimos 8 anos é a primeira vez que eu participo de um programa ao vivo, né? Um programa de expressão e falando para um povo forte, que é o povo do sul do estado, e com muitas pessoas que vão acessar hoje o site do Ponto a Ponto. Agora, essa questão aí, eu pediria a atenção do nosso telespectador, que o capixaba eu conheço bem, eu fui presidente da Assembleia por 3 mandatos, conheço muito bem o meu povo. Infelizmente, a perseguição política, ela é muito pior, mas muito pior do que um perseguido da polícia, né? Eu fui alvo de uma máfia instalada dentro do Ministério Público Estadual, com um pequeno setor do Poder Judiciário Estadual e Federal, e também uma máfia, pequena máfia do Ministério Público Federal. Só que eu fui fragilizado politicamente, mas eu fui caçado, eu não fui derrotado. Eu fui um dos deputados mais votados na eleição de 2002, mesmo contra uma campanha maciça, tentando demonizar a minha imagem de um homem que nasceu neste estado, e achando que naquela oportunidade eles iam me derrotar nas urnas. Para aqueles que acompanham a política, eles tentaram até uma intervenção no estado do Espírito Santo. A grande verdade é que houve um complô articulado por setores da imprensa, setores políticos, e o cabeça para derrubar o governador José Inácio, para derrubar o presidente da Assembleia José Carlos Grátis, para derrubar Marcos Madureira, Valci Ferreira, esses que eles julgam contra a política deles, foi encabeçada pelo atual governador Paulo Artung. Ele foi o cabeça de toda esta história. Ela se deu início com 2 personagens que eram amigos, eram da cozinha do Paulo Artung. Quando eu quero dizer da cozinha, porque eles eram da cozinha. Em 2001, Max Mauro, Max Filho e Paulo Artung era o famoso 3 em 1. Eles andavam juntos de manhã, de tarde e de noite, procurando a fórmula mágica de me tirar do poder e tirar o governador José Inácio. Foi quando inventaram uma CPI, denunciada pelo Ferraço, que era prefeito de Cachoeiro, de uma transferência de ICMS ocorrida em 2000 da Samarco para a Excelsa, né? Isso virou uma CPI que eu nunca abri mão do meu poder. Você falou aí, personalidade, eu nasci com ela e jamais alguém tirará de mim a minha personalidade. Abrimos uma CPI que quase culminou com a cassação do